Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, não foi dessa vez que o Brasil trouxe uma medalha no Mundial de Basquete. Olha, um timaço que tem o Brasil. Estava fazendo apresentações espetaculares. Tinha ganhado da Sérvia e perdeu, e feio. Nós vamos conferir agora os melhores momentos da derrota do Brasil e a eliminação da Copa do Mundo. Confira aí. A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo de basquete. Nesta quarta, o time de Rubem Manhano fez uma partida ruim e acabou atropelado pela Sérvia nas quartas de final em Madrid, na Espanha. O jogo foi equilibrado até o começo do terceiro quarto, quando os sérvios se aproveitaram de uma bobeira dos brasileiros. Irritados com a arbitragem, Marquinhos e Thiago Splitter cometeram duas faltas técnicas. O armador Milos Teodosic não vacilou na linha do lance livre e abriu vantagem para a equipe europeia. O Brasil não teve forças para reagir. A Sérvia sobrou em quadra e venceu por 84-56. A seleção brasileira vai terminar o Mundial na quinta ou na sexta posição, dependendo do resultado de Espanha e França. E quem levar a melhor nesta partida enfrenta a Sérvia na semifinal. Foi difícil, foi uma derrota de 30 pontos. A gente sabe que nada deu certo para a gente hoje, quase tudo deu certo para eles. Jogaram com aproveitamento muito alto. Foi um jogo muito ruim. Acho que foi a nossa defesa. Apesar do primeiro tempo ter sido 5 pontos, a gente já teve falha na defesa desde do começo do jogo. Então isso dificulta bastante. Acho que falta um pouco erros de comunicação, erros de um contra um mesmo ali. A gente não conseguiu marcar, isso afetou bastante a nossa equipe. Os jogos que a gente fez bem, a nossa defesa funcionou bem. Os jogos que a gente fez mal, a defesa não funcionou. Então, complica bastante. Né? E iremos tentar fazer a mais em 2016. Mas até lá tem 2 anos aí para pensar e para a gente fazer nossas mudanças. Lamentável, nós estávamos esperando tanto. A gente acreditava que se o Brasil se trouxesse a medalha, logicamente ia aumentar o número de praticantes, de garotos, né? Como aconteceu com futebol, com tênis, com vôlei. Mas infelizmente não foi dessa vez, né, Cássio? Você chegou a ver os melhores momentos? Eu acompanhei uma parte do jogo ontem. O Brasil estava diferença pequena até no primeiro tempo. Chegou a passar algumas vezes no placar, né? Vantagem brasileira. Mas depois se perdeu durante o jogo. Ninguém conseguiu explicar. Realmente é muito lamentável. Também, assim, caiu todas as bolas de 3 dos caras no segundo tempo, né? É terrível. É um timaço. Olha, vem aí 2016, vem a Olimpíada. Eu acredito que esse time vai trazer a medalha. Essa base está muito boa. Muito boa. Eu acho que talvez a melhor base de todos os tempos, né? Não sei, aquela de Oscar Tirando Schmidt, a geração. Tirando aquela geração que não pode comparar, né? É verdade. Mas nada para se ficar condenado, né? É um timaço mesmo, só que Copa do Mundo não é para qualquer um não, né? É para quem tem realmente controle emocional mesmo. É verdade. Vamos voltar a falar lá dos Estados Unidos. Cássio, os Estados Unidos estão investindo muito agora no futebol profissional, né? Já levaram o Kaká para lá, inclusive vamos conferir aqui um pouco das imagens do Cássio lá. Você entregou uma camisa pro Kaká lá, deixaram você entregar? Como é que você conseguiu isso? Foi muito interessante, porque eu estava na minha semana de folga, semana do feriado de 4 de julho, e eu estava em Orlando. E de repente saiu a notícia na mídia e no site do Orlando City que Kaká estaria sendo apresentado aquele dia. E aí o Orlando City convocou não só a torcida local, mas como os brasileiros também que estivessem na cidade. E a gente, como atua no futebol e gosta muito, fomos lá, estávamos de folga. Por coincidência, na hora que nós chegamos lá, tinha mais de 1.500 pessoas no aeroporto, a torcida em peso. E mais de 15 emissoras de televisão, emissoras nacionais e americanas. Tudo por causa do Kaká. Tudo por causa do Kaká. O que um ídolo não faz, né? Realmente. E eu aproveitei a oportunidade, estava com mais 2 colegas de folga e fomos lá. E na hora que o Kaká vinha, a imprensa e os torcedores foram em cima, mas todo mundo falando inglês. Quando eu falei em português, eu falei, Kaká, os brasileiros aqui, ele virou e veio nos dar atenção. Então foi algo realmente surpreendente, foi muito interessante. E chamou a mídia para cima de vocês, né? E aí naquele momento eu tirei a camisa da Teta Brasil e ele autografou, né?
E o interessante é que a gente já estava mantendo um contato. Essa camisa aí, você podia mostrar pra gente aí? Aqui. Tem gente que tá duvidando, mostrar aqui agora o Kaká, o autógrafo aí. Então tá aqui. E a gente já tinha mantido um contato. Se cortando já, essa camisa não lava mais, né? Essa daqui vai ser recordação mesmo, né? E a gente estava mantendo um contato já com o Orlando City para viabilizar parcerias, já que a Teta Brasil atua no Camp e também ela está começando a atuar também no futebol de alto nível, de rendimentos. Então tem alguns clubes, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão contratando treinadores para ficar uma temporada lá. Então já tem treinadores da Teta Brasil, tem uma cidade chamada Rochester, no estado de Minnesota, um time chamado Euro, tem 16 treinadores brasileiros morando lá, e as equipes e as cidades locais da região vão solicitando porque tem melhorado bastante o rendimento dos clubes. E eles têm, alguns têm sido campeões, outros vice, outros melhorados na classificação dos torneios a nível estadual, lá no estado de Minnesota. Lá você tem punição, né? Parece que é uma franquia. As empresas são empresas de futebol diferente daqui do Brasil, que aqui são clubes. É verdade isso mesmo? Correto. A Major League, que seja a MLS, né, Major League Soccer, ela atua diferente, né? Então, você pode perceber que está havendo realmente um grande crescimento no futebol, tanto antes como depois da Copa, porque a televisão paga muito bem para os clubes. Tem dia que o jogo é 2h45 da tarde, mas é altamente rentável para o clube. O público, o Seattle, por exemplo, o Chicago, a média de público deles é de 45 mil. Eu estive no jogo do DC United contra o Red Bulls de Nova York, 20 mil espectadores. E eles estão começando a levar as estrelas, igual o Kaká vai para o ano que vem para Orlando, que vai jogar a primeira Major League o ano que vem. O Manchester City criou agora o New York City e levou o Lampa e o Villa. Então, os dois jogadores internacionais. E o americano ele é muito organizado. E eles não entram em um negócio, porque futebol, soccer para eles é um negócio, para perder, para tomar prejuízo. Então, por trás tem toda uma infraestrutura de patrocínios, de suporte e de investidores. Aqui, você falou investidores, Cássio, no Brasil é um problema sério. Os clubes estão sempre reclamando de dívida, que não tem recurso, mas não tem punição. O clube não paga o jogador, o clube não paga direito de imagem e fica por isso mesmo. Isso lá não acontece, não é? Ou acontece? Não acontece, porque eles têm um código de conduta ética muito grande. E aquele time que não está preparado, tanto financeiramente quanto estruturalmente, ele não consegue se manter na liga, porque o país é muito grande, as despesas de viagem são muito altas, né? E no primeiro momento, o que é que eles querem? Eles querem atrair cada vez mais o público para dentro dos estádios e estão enxergando que o futebol é o esporte mais praticado no mundo. E lá é o maior mercado do mundo, porque tanto em população quanto em poder aquisitivo, financeiro e organizacional. As maiores corporações, empresas multinacionais de todos os ramos estão lá. Você, principalmente, é um dos mais experientes que tem representado a Tetra Brasil. Como é que é a participação sua? Vocês chegam lá, eles te dão veículo, pagam tudo, vocês ficam por conta deles, ficam onde? Porque a Eugênia falou aqui que vocês ficam em casa de famílias. Correto. Mas para trabalhar, eles dão veículo para vocês? Como é que faz? Dá veículo, você se vira, como é que você faz? No princípio, nos primeiros dias, realmente foi uma experiência incrível, mas nos primeiros dias, a gente, se não tiver com um treinador mais experiente, que já viajou, a gente comete alguns erros, mas realmente funciona dessa maneira. Os treinadores são alocados igual eu, por exemplo, a minha sede era Atlanta e eu trabalhava em torno de Atlanta 4, 5 estados, Flórida, Carolina do Sul, Geórgia, tinha o Tennessee, o Mississippi, que eu não trabalhei. Nada de guia, vocês tinham que se virar sozinho. Aí geralmente tem um dos pré-requisitos, inclusive vai ter o programa para o ano que vem, vai levar 150 treinadores, um dos pré-requisitos é o inglês, porque hoje quem são os coordenadores lá, os nossos diretores regionais são todos ingleses.
Então você precisa ter primeiro uma quem quer boa ser comunicação. técnico agora tem que estudar. Tem que estudar. Não basta só ser empolgado, não. Tem que Justamente, estudar. não basta ser apenas não somente um bom treinador, mas ele tem que ter também uma fluência, uma certa fluência de inglês, senão ele vai passar muita dificuldade lá e não vai conseguir desenvolver o trabalho. Antigamente você tinha tradutor, né? Tinha intérprete. Tinha, Hoje na não época tem do mais. Nego tinha um tradutor, tinha um intérprete, mas agora a coisa ficou mais profissional e eles querem cada vez mais um profissional que esteja qualificado também da língua estrangeira. Dá tempo ainda o cara aprender para o ano que vem, Pro né? ano que vem, no meio do ano ainda. Vai ter mais aberto espaço agora? Vagas agora? As inscrições já estão abertas, inclusive no site da Teta Brasil, www.tetabrasil.com.br. Quem tiver interesse em trabalhar nos Estados Unidos no ano que vem, é só entrar e fazer o cadastro. E tem todas as informações lá. E tem inclusive bolsa, né? Tem. Aqueles alunos que se destacarem, forem bem tanto na parte teórica, prática, na apresentação e também nas provas, serão bonificados com bolsas de até 100%. Né, que é muito e ainda é interessante. remunerado lá. Remunerado. Voltando à sua pergunta. Então a gente chega e muitas vezes são distâncias, talvez você vai trabalhar próximo da sua sede, 1 hora, 40 minutos, mas às vezes é 4 horas, 5 horas, como uma distância daqui para Belo Horizonte. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco tem mais papo com ele, nós vamos ver também os melhores momentos da vitória do Brasil no voleibol. Já já a gente volta.